Retomando. Muito bem, continuando. Vamos dar início aí então ao nosso tópico 3. A gente já no tópico 1 deu um resumo de toda a trajetória que nós iremos fazer dentro do planejamento sucessório se utilizando de empresas holdings. Então a gente conceituou empresa holding, a gente conceituou sucessão. Para a gente poder fazer um planejamento sucessório, a gente delineou os institutos do direito civil que necessariamente deveremos conhecer. E agora a gente vai trabalhar com alguns elementos do direito tributário que são estritamente relevantes na atividade do planejamento sucessório, utilizando empresa holding. A gente vai conversar então sobre o ITBI, o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, e nós vamos conversar também sobre o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. Começando pelo ITBI, né? Coloquei ali para o pessoal de Natal o ITIV, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. O que acontece? Eu coloquei aqui no canto direito da tela alguns fatos geradores que implicam a incidência da norma que resulta na cobrança do ITBI. A compra e venda é o mais conhecido desses fatos geradores. Então, quando eu entrego um imóvel e eu recebo em pagamento dinheiro, nessa transferência do bem imóvel terá a incidência de um ITBI. O adquirente, a pessoa que comprou o imóvel, ela vai pagar o ITBI. Outro fato gerador também muito conhecido é a permuta. Quando vai acontecer a permuta de um imóvel por outro, a gente sabe que se eu entrego o meu bem imóvel, quem recebe o bem imóvel que eu dei é contribuinte do ITBI relativo a esse imóvel. E o imóvel que eu vou receber, em troca do meu, eu vou arcar com a cobrança do ITBI. Mas para o planejamento sucessório, o ponto alto, né, o Instituto do Direito Civil que nos interessa, que a gente já estudou anteriormente, é o aumento de capital com bens imóveis. É isso que nós vamos relacionar. Por quê? Porque em determinados momentos a gente vai fazer um aumento de capital social com bens imóveis e esse aumento de capital vai estar livre da incidência do ITBI. Vai ser uma transferência de bem imóvel sobre uma hipótese de incidência, sobre um fato gerador que tem uma norma que lhe gera imunidade. Pois bem, qual vai ser a base de cálculo que nós vamos utilizar para calcular o ITBI no aumento de capital social com bens imóveis? A gente tem duas bases de cálculos para analisar quando se utiliza, né, a questão do ITBI. Então, ou vai ser o valor venal, aquele valor que a prefeitura atribui ao bem imóvel, ou vai ser o valor da operação. No caso, como a operação vai ser um aumento de capital social com bens imóveis, e a gente já conversou bastante isso, a gente vai utilizar o valor histórico para fazer esse aumento de capital. Então, o que acontece? O valor das cotas, o valor histórico desses imóveis, eles vão resultar num valor menor do que a prefeitura avalia. Então, se o meu imóvel está declarado na minha pessoa física por R$5.000, eu aumento o capital social da minha pessoa jurídica com esse bem imóvel. E se esse for um caso de cobrança de ITBI, a base de cálculo que a prefeitura vai usar não vai ser os R$5.000, vai ser o valor venal, ok? Então, tem essas duas situações. Numa compra e venda, por exemplo, quando o valor venal que a prefeitura atribui ao imóvel é 500 mil, mas o valor da operação é, por exemplo, 700 mil reais, aí nesse caso não vai mais ser o valor venal. Vai ser o quê? Vai ser o valor da operação, o valor da compra e venda. Por isso que a gente fala que a base de cálculo ou é o valor venal ou é o valor da operação, o que for maior. E a alíquota varia aí de 2% a 3%. Daqui para frente a gente vai usar a alíquota de 3%, tá, gente?
retomando, compartilhar a tela. Começamos então a partir daqui. Pois bem, como a gente está conversando sobre o aumento de capital social com bens imóveis, eu fiz questão de, mais uma vez, desenhar para a gente, né, que vai ter um sujeito, né, um fundador, que vai usar dos bens imóveis que ele tem na sua declaração da pessoa física. A gente já sabe que nós separamos, né, bens imóveis com receita de aluguel, bens imóveis sem receita de aluguel. Está chegando na hora da gente utilizar essa técnica. E na constituição da holding patrimonial, ele acabou constituindo com os bens imóveis, ficou com as cotas. E agora o que a gente está falando é que os imóveis pertencem à empresa, enquanto que as cotas pertencem ao fundador. Essa operação ela é descrita lá na Constituição, no artigo 156, inciso 2, parágrafo 2º. O que diz a Constituição? Destaquei em vermelho as palavras que eu vou ler. Que não incide sobre a transmissão de bens, né, sobre os bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, no aumento de capital social. Também não vai acontecer na fusão, na incorporação, na cisão ou na extinção de uma pessoa jurídica, desde que esta pessoa jurídica, a pessoa jurídica que recebeu os bens imóveis no seu capital social, ou as pessoas jurídicas que se fundirem, ou que se incorporarem, ou que incorporar alguma outra, ou que acontecer alguma cisão ou extinção, também vai estar fora do campo de incidência do ITBI. Só que existe um requisito. Qual é o requisito? Não poderá ter a pessoa jurídica que receber o bem imóvel pelo aumento de capital social a atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis. Então, a Constituição ela tem essa previsão que é uma imunidade. Eu destaquei a cisão aqui só para vocês verem como é curioso esse tema, gente. Então, o que acontece? Nós temos a Constituição Federal, temos o CTN, o Código Tributário Nacional, que também vai regrar aí a matéria tributária, só que esse regramento também vai aparecer lá no Código Tributário Municipal. Então, em Uberlândia, eu tomei a liberdade de pegar a Lei 4.871, o regulamento dela, e o que acontece? Essa lei dispõe sobre o ITBI. E o que eu fiz? Aquele artigo da Constituição que eu acabei de transcrever e mostrar para vocês, eu vou mostrar como é que a prefeitura retrata isso. Olha que interessante o artigo 4º. O imposto, o ITBI, não incide sobre a transmissão dos seus bens ou direitos quando efetuado para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Exatamente a mesma coisa. Mas olha que interessante o inciso 2. Lembra que a Constituição dizia que não é só na constituição do capital social, também é na fusão, na extinção, na incorporação. Lembra, gente? Está aqui no inciso 2. Só que é o seguinte, cadê a cisão? Olha o que a legislação de Uberlândia faz. Ela diz que não vai incidir ITBI na fusão, na incorporação ou na extinção. E a Constituição, ela fala o quê? Que na cisão também não vai incidir. Só que Uberlândia tratou diferentemente. Olha que interessante como a gente tem que ficar atento às legislações. Não dá para achar que a legislação de TBI é tudo igual a uma outra. Não é não. Estou acabando de mostrar para vocês aí um bom exemplo. E aqui o artigo 2º, o que eu fiz? Eu só peguei o artigo 2º para começar a mostrar para vocês como é que nós montamos o conteúdo da nossa conversa. A gente está pegando o planejamento sucessório e para poder entender o planejamento sucessório e o planejamento tributário que nós vamos aplicar nessa dinâmica, a gente trouxe para vocês alguns institutos do direito civil que são importantes. Lembra que a gente vem falando muito do usufruto? Falamos agora há pouco no último tópico que o usufruto é um instituto que nós devemos conhecer. Pois bem, eu coloquei aqui o artigo 2º só para mostrar que quando a legislação de ITBI ela vai tratar sobre a incidência do imposto, também aparece a questão do usufruto aqui. Então, instituir usufruto sobre imóvel
também é base de cálculo do ITBI. Instituir usufruto sobre as cotas, aí vai ser imposto de transmissão de doação, tá, gente? Então, a gente vai ter que sempre ficar atento com essas características do direito civil para poder dar o correto entendimento lá no direito tributário. Em Natal, o que eu fiz? Peguei também a legislação que fala do ITBI, ok? E para mostrar, né, que também tem a questão da não incidência do ITBI na incorporação do patrimônio de pessoa jurídica em realização do capital. E a diferença é que Natal, diferentemente de Uberlândia, acabou colocando ali na legislação a cisão também. Não tirou, não nos garfou essa imunidade, tá? Então, ITBI, temos a Constituição Federal, a operação que nos interessa é a operação de aumento de capital social. A operação de aumento de capital social, ela é isenta, ela é imune de ITBI, desde que a empresa que for receber esse patrimônio não tenha atividade imobiliária, não tenha receita de locação, receita de compra e venda. Então, gente, quando a gente fala de ITBI voltado ao assunto planejamento sucessório, que o elemento de conexão, de intersecção dessas distintas matérias vai ser as incorporações ao capital social, eu peço a vocês que vocês atentem para essas 4 questões particulares. As receitas preponderantes devem ser distintas da receita imobiliária. Então, para a operação de aumento de capital social ser imune de ITBI, essa empresa que for receber esses imóveis não pode ter a receita preponderante, por exemplo, de aluguel. Vamos imaginar o seguinte, um posto de gasolina vende 1 milhão por mês de mercadoria, de venda de combustível, e fatura 5 mil reais de aluguel. Vai receber um outro imóvel que está na pessoa física do sócio e ele vai passar a alugar para uma outra pessoa jurídica, para aquelas conveniênciazinhas, por exemplo, né, que tem no posto de gasolina. Ora, o sujeito vai colocar o bem imóvel, ele vai ter receita de locação precedente, que é aqueles primeiros 5 mil reais. Só que como a receita preponderante dele advém da venda de combustível, ele ainda mantém a imunidade. O que acontece no nosso caso? A incorporação ao capital social, ela será feita em uma empresa que ou terá receita da atividade imobiliária, locação, e por isso vai pagar o ITBI, ou, no caso, ela não vai ter receita nenhuma. Ela vai apenas receber no seu capital social bens que não têm receita de locação. Então, nesse caso, não vai ter receita preponderante, vai ter receita zero. Então, vai nos interessar aquele segundo elemento, que é a vedação da atividade imobiliária no objeto social. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho 10 imóveis. Os 10 imóveis, nenhum deles tem receita de locação. No entanto, quando eu constituí a minha empresa, eu descrevi no objeto social a atividade de locação. O que acontece? Mesmo não tendo receita, pelo fato de ter a previsão no contrato social da atividade de locação, mesmo sem receita de locação, vai perder a imunidade de ITBI. Então, não pode ter atividade com receita imobiliária, venda, locação de bens imóveis, isso aí vai acabar tirando a imunidade. O que acontece? Imagine que o fundador colocou o bem imóvel, 10 bens imóveis dentro da sua holding patrimonial, que está recebendo os bens imóveis sem receita. O objeto social dessa empresa não tem atividade de locação, ela não tem mais receita nenhuma, então ela tem todos os requisitos para receber a imunidade. A gente vai na prefeitura, solicita essa imunidade, abre um processo administrativo, faz o requerimento, demonstra no requerimento que o objeto social não tem atividade imobiliária, junta o razão da empresa, por exemplo, para demonstrar que não tem receita da atividade imobiliária, submete a um processo, uma autoridade administrativa vai despachar esse processo e vai, por exemplo, conceder a isenção. O que acontece?
O outro requisito é que, uma vez que você receba a isenção do ITBI, uma vez que a empresa que recebeu os bens imóveis sem receita de locação receba a isenção do ITBI, para que essa isenção se consolide, a gente deve aguardar o prazo de 24 ou 36 meses. Depois a gente vai entender como é que funciona essa questão desse prazo. Mas basicamente é o seguinte: fundador colocou os bens imóveis sem receita dentro da holding patrimonial, que o objeto social é participações societárias, não tem atividade de locação. Pediu, através de requerimento, a isenção do ITBI. Recebeu a isenção do ITBI. Para consolidar essa isenção, ele tem que aguardar os 36 meses, tá? Ele já pode, aliás, já pode não, ele já deve levar a certidão de dispensa do ITBI, que ele recebe da prefeitura, lá para o registro de imóveis e já transfere a propriedade para a pessoa jurídica. No entanto, vai haver um prazo de 36 meses que essa empresa não poderá ter a atividade ou receita imobiliária. Uma outra particularidade, vou comentar porque justamente agora esse processo está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e é um tema relativo ao ITBI. O que acontece? Já falamos várias vezes aqui na nossa conversa de que quando o fundador ele aumenta o capital social da sua holding patrimonial com aqueles bens que não têm receita de locação, ele assim o faz com os valores históricos que estavam lançados lá na declaração da pessoa física dele. O que acontece? Quando ele integraliza esses bens imóveis, ele integraliza pelo valor histórico. E quando ele vai lá na prefeitura solicitar a dispensa do ITBI, algumas prefeituras fazem a seguinte situação. Elas olham para aquele contrato social e percebem o seguinte: esse contribuinte integralizou pelo valor histórico, por exemplo, R$100 mil. Só que eu estou olhando aqui na minha planta de valores e estou vendo que eu, prefeitura, estou avaliando esse imóvel por R$10 milhões. O que as prefeituras estão fazendo? Elas estão concedendo a imunidade meramente sobre o valor utilizado para integralizar o bem, ou seja, os R$100 mil. E vão cobrar o ITBI em cima da diferença. Ou seja, se o valor de avaliação da prefeitura é 10 milhões e o valor histórico efetivamente integralizado é 100 mil, a diferença, 9 milhões e 900, será a base do ITBI. Se não quiser pagar o ITBI, o que a prefeitura recomenda? Integraliza valor de mercado. Só que daí a gente paga ganho de capital sobre a diferença. A gente sai de uma alíquota de 2% e vai para 15%. O que acontece? Justamente esse assunto está hoje sendo julgado, né? O início do julgamento foi agora, se eu não me engano, dia 16 de junho ou dia 26 de junho, e nos debates acabou ficando concluso ao relator. Nessa decisão, desse processo, que vem daqui de Santa Catarina, de São João Batista, vai ser decidido com repercussão geral, ou seja, o que se decidir nesse processo vale para todos os contribuintes e para todos os municípios. E o que vai ser decidido é o seguinte: se vai poder o município conceder a imunidade apenas no valor do capital social que o sujeito integralizou e cobrar o ITBI da diferença do valor de mercado para a diferença do valor histórico. Tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui a legislação lá de Recife, que é uma das legislações mais claras, que a gente consegue ler e entender com alguma facilidade o que está sendo cobrado. Então, lá tem o artigo 45, na consolidação das leis tributárias municipais, lá de Recife, está regrando aí essa questão do aumento de capital social com bens imóveis, na modalidade na qual ele não recebe a incidência da cobrança do ITBI, ou seja, né, ele não tem atividade imobiliária, não tem receita imobiliária, só que ele tem esse parágrafo único que fala assim: haverá a incidência do imposto sobre o valor de avaliação dos bens e direitos transmitidos que vier a exceder aquele expressamente mencionado no ato de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica. Traduzindo, eu peguei meu bem imóvel por R$100 mil, coloquei na empresa, no contrato social, onde eu descrevo a cláusula de aumento do capital social com bens imóveis, eu coloquei a valor histórico.
Quando a prefeitura avalia a valor de mercado, ela vai cobrar o ITBI sobre essa diferença. Joia? Então, isso também acontece no município de Unai, né? Aí em Minas Gerais. E é o que eu estava mostrando para vocês, né? Está em repercussão geral essa questão da base de cálculo do ITBI. E aqui eu tenho um print da tela do Supremo Tribunal Federal com o número aí do processo que vocês precisam para achar detalhes e um inteiro teor dessa matéria. Vamos ver como é que se comporta aí o Supremo Tribunal Federal. Estamos torcendo bastante mesmo que o contribuinte ganhe essa ação, porque vocês vão ver que, pelos números que a gente vai exercitar no tópico 4, faz muita diferença aí essa imunidade. O ITBI ele acaba sendo um valor muito relevante quando a gente fala de planejamento sucessório. Porque a gente não fala de um imóvel, né? A gente fala do conjunto dos imóveis da família. Então, por vezes aí, acaba tendo valores bem grandes. Agora, a gente vai iniciar a nossa conversa a respeito do ITCMD.